artist! Eu sei que vocês têm muitos objetos sonoros em casa, muitos de vocês também têm brinquedos musicais e até instrumentos de verdade. Mas eu estou mostrando um instrumento musical aqui agora, neste momento. Este instrumento é a voz. Ba 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 na na, ba 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 na na. E como todo e qualquer instrumento, nós precisamos cuidar muito da voz. E aqui dentro da nossa garganta tem duas pelezinhas chamadas pregas vocais, que quando passa o ar, elas vibram, produzindo o som. Coloquem a mãozinha aí no pescoço e façam mais um pouquinho. Sentiram a vibração? São as pregas vocais vibrando e produzindo som. Vejam onde ficam as pregas vocais. Ali dentro da garganta, duas pelezinhas que vibram ao passar o ar. Esse lugar faz parte das vias aéreas do nosso sistema respiratório. Por ali passa ar, a água e outros líquidos que bebemos, o alimento. Por isso é muito importante uma boa alimentação, uma boa mastigação dos alimentos, porque as pregas vocais são bem sensíveis. São duas pelezinhas que quando a gente quer produzir som, a gente fecha essas duas pelezinhas e o ar passa entre elas, fazendo-as vibrar. E quando a gente respira, dando uma pausa na voz, as pregas vocais se separam. Imagina passar ali biscoito crocante sem mastigar direito, batata palha sem mastigar direito, ou qualquer outro alimento meio durinho. Vão arranhar as pregas vocais, não é verdade? E se machucarem as pregas vocais, elas ficam inchadas. E quando ela está inchada, a gente não consegue falar direito. Nós ficamos roucos. É igual quando nós estamos resfriados. A garganta doendo, inflamada, as pregas vocais ficam inchadinhas e não produzem mais o som. Porque elas não conseguem vibrar se elas estão inchadas. Elas precisam ficar assim, saudáveis. Outra coisa que machuca as pregas vocais: gritaria. Muita gritaria. Quando a gente força muito a garganta, a gente irrita as pregas vocais e elas ficam inchadas. Por isso a gente sente uma dorzinha na garganta, porque elas estão irritadas, inchadas. São muito curiosas as pregas vocais que ficam aqui dentro. Mas quando a gente usa as pregas vocais direitinho, a gente encanta as pessoas. Com música então, hein? Em próximas aulas nós teremos aulas de técnica vocal, exercício da voz e nos preparar para a cantoria. Então, crianças, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma história em quadrinhos, um HQ, história em quadrinhos, contando a história de um menino que na verdade eu não sei o nome, mas você pode dar o nome para ele, o nome que quiser. São 8 quadrinhos.
Preste bastante atenção neles. O nosso personagem, que eu não sei o nome dele, mas vocês podem dar o nome que quiser, está indo para aquele lugar especial para todas as crianças. Olha lá o letreiro. Escola. Mas veja bem, crianças, o nosso personagem parece que gosta de falar bem forte. Usar a voz de forma bem intensa. Diferente, por exemplo, da coleguinha de sala, que levanta a mão para poder pedir a palavra, bem educadinha e sem precisar gritar. Ela espera o silêncio, deixando ela falar, sem precisar usar a voz com muita intensidade. Na hora do recreio, é cada brincadeira divertida, mas o nosso personagem só sabe gritar. É gritaria pra cá, é gritaria pra lá. E olha só a coleguinha dele e a amiguinha. Conversam num tom de voz moderado, sem muita intensidade. Depois da aula, olha só o que aconteceu. O nosso personagem sentiu a garganta doendo. E todo mundo sabe por quê, né? Muita gritaria, muita intensidade da voz. Bem, o nosso personagem foi para casa. Teve aquela noite de sono. Mas ao acordar, ele sentiu que a sua voz tinha sumido. Ele estava rouco. Sua mãe, então, correndo, o levou a 2 médicos. O primeiro foi um otorrinolaringologista. Isso mesmo, é uma especialidade médica que cuida dos ouvidos, do nariz, de toda aquela via respiratória, do pescoço, boca. O otorrinolaringologista fez o tratamento do nosso personagem e depois o encaminhou para um fonoaudiólogo. Isso mesmo, outro nome bem diferente, fonoaudiólogo. É o especialista que cuida da voz e da fala. O nosso personagem teve que aprender a cuidar melhor da sua voz com vários exercícios, aprendendo a falar mais moderadamente. Claro que pode até dar um gritinho de vez em quando numa brincadeira, mas não toda hora como o nosso personagem. E olha só, ele pôde voltar para a escola e a coleguinha começou até a gostar de conversar com ele, porque não tinha mais gritaria. E os dois tinham boas conversas num tom bem moderado. E aí, meus artistas? Qual nome cada um de vocês dará para o nosso personagem? Pense, escolha, depois me falem. Combinado? E então, crianças, e então, famílias, está na hora de vocês dar um toque especial, bem emocionante para essa história. Vocês viram que nós temos 8 quadrinhos. Cada quadrinho é um acontecimento. Mas atenção, crianças, atenção, família. Tem 3 quadrinhos que tem um balãozinho. Este balãozinho indica a fala do personagem. Ele está falando alguma coisa. E pela carinha dele, pela expressão facial desse personagem, dá pra gente saber mais ou menos como a emoção dessa fala, né? No primeiro quadrinho, o personagem fala: "Ai, que dor de garganta." Viram? Mas no segundo quadrinho,
Com outro balãozinho de fala, ele diz: minha avó sumiu. Sim, crianças, ele ficou rouco. Começou a sentir dificuldades de falar. Alguma coisa aconteceu com as pregas vocais dele. De tanto gritar, né? E no terceiro quadrinho, que também tem o balãozinho de fala, ele diz: cuidar bem da voz é o melhor remédio. Viram? Tem uma outra emoção aí. Famílias, crianças, a atividade é o seguinte: vocês vão treinar a emoção, a voz, a expressão vocal e também a expressão facial, a corporal, treinando essas 3 falas. São frases pequenininhas, muito fácil de decorarem. É só alguém da família falar e a criança repetir logo em seguida. Mas precisa representar a emoção no quadrinho, que dá para a gente ver na expressão do personagem e pelas palavras que ele diz. Filme você falando essas 3 falas, para a gente dar um toque especial na nossa história. Vamos brincar e nos divertir. Vocês são artistas. E isso é uma grande brincadeira de faz de conta. Faz de conta, então, que cada um de vocês é aquele personagem, passando por aquelas emoções. Como vocês se expressariam? Estou ansioso para ver, hein? Boa atividade!